pensei, gente, como eu vou fazer para deixar essa galinha vermelha? Aí eu lembrei que a gente tinha uns sprays de cabelo vermelho que a gente usava em um dos personagens. Cara, lá vai eu pegar esse spray de cabelo e fui com o cara. Não, gente, louco. Fui Pintando com a o cara do galinha. galinheiro, o cara que cuidava do galinheiro lá, e ele segurava a galinha e eu pegava esse spray e ó, na peninha, peninha por peninha, assim, deixava tudo vermelho. Eu pintei mesmo, maquiei, sei lá, umas 10 galinhas. Porque, Nossa! foi, não era uma, eram várias. E aquilo sai depois, os galinhos? Não, ficou. Meu, não me pergunte. Eu não quis Olha, saber disso. a peta vai te pegar aí, hein? Eu não quis saber disso, não. Me mandaram maquiar a galinha, eu maquiei. Se saiu depois, eu não Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Hoje a gente tem uma cidadã do mundo mesmo, né? Porque quando a gente conversou, ela mora na Alemanha, mas naquele dia que a gente conversou, ela estava na Eslovênia. E hoje a gente está fazendo a entrevista e ela está na Itália. Não é isso, dona? Dona Meirelles. Exatamente, é isso mesmo. Assim, eu sempre fui muito. Minha mãe falava que eu tinha que trabalhar com correio, porque eu adorava caminhar. Minha mãe falava, arruma um emprego de carteira, porque você vive na rua. Então, eu sou uma pessoa muito inquieta, eu sou muito ansiosa. E eu moro na Alemanha, mas eu adoro viajar, né? Viajar é uma das minhas maiores paixões. Viajar, cozinhar, ler, aprender línguas. E então, semana passada eu estava na Eslovênia, quando a gente se falou, visitando uma amiga. E hoje eu estou aqui na Itália, visitando outra amiga. E depois de amanhã eu volto para a Alemanha. Amigos pelo mundo, né? Muito bom. Ai, que bom, verdade. Eu tenho essa grande sorte, eu tenho amigos pelo mundo. A Paloma mora na Califórnia, a mãe dela mora na Flórida. E são todas minhas amigas. E você mora na Alemanha há quanto tempo já? Eu moro exatamente há 10 anos e 2 meses. Abril fez 10 anos que eu moro na Alemanha. Genau. Olha eu, genau. Desculpa, falando alemão no meio. Tudo, da Jobo, a gente vai falar japonês também no meio. A gente mistura. Eu misturo também. É porque é super comum, né? A gente acaba pegando algumas palavrinhas do lugar que a gente tá. Não tem jeito, não tem como escapar, né? Não tem como escapar. Mas antes disso, você morava no Brasil ou você já morou em outro país antes? Não, morar mesmo, eu não tinha morado em outro país que não fosse no Brasil. Eu viajei para outros países por causa do cinema, que aliás eu sou muito grata, né, ao cinema, que me deu muitas oportunidades de viajar, de abrir portas, de abrir a cabeça, né, porque diz que ou você abre a cabeça com machado, o melhor seria de Assis, né. Então, eu tive essas duas chances, eu consegui abrir um pouco com o Machado de Assis na cabeça quando eu era mais jovem. E depois eu tive a oportunidade de abrir com o cinema, e eu viajei bastante com o cinema para outros países. Aí eu fui para a África fazer um filme que era incrível, e, sabe, ali mesmo para os nossos lados, Argentina, Uruguai, aqueles lados Paraguai. Mas morar, é a primeira vez que eu moro fora. Porque eu esqueci de falar aqui, a dona é caracterizadora de personagens de cinema, né? Então, ela estava me explicando aqui que além de make-up artist, né, que cuida da maquiagem, mas também cuida do cabelo, enfim, da caracterização mesmo dos personagens, que é bem mais completo, né, que é muito legal. Sim. Legal. Você trabalhava no Brasil, desde sempre trabalhou com cinema? Não, eu faz um tempo já que eu comecei em 2009. 2009, não, sou doida, peraí, gente. Desculpa, perdi no tempo. 1999 eu comecei no cinema, na publicidade, né? A minha filha, eu só consigo fazer paralelos com as datas, que eu sou péssima, mas a minha filha nasceu em 97, então 2 anos depois, quando minha filha tinha, tipo, nem tinha 2 anos completo. Nossa, eu tô muito perdida. Não, quando a minha filha nasceu, eu já estava no cinema. Como é que era? Meu Deus. Bruna, como é que foi? Mais ou menos. Não tem problema, Sim. essa é Não, desculpa, não, foi isso. Não, foi isso mesmo. Quando minha filha tinha 2 anos. Ai, gente, desculpa.
Quando minha filha tinha 2 anos, eu fui para o cinema da publicidade. Hum. Aham. E aí eu fazia só publicidade. Um ano depois, eu fui convidada, que a gente pode falar mais pra frente, por uma pessoa que trabalhava com cinema, que tipo teve uma que me abriu as portas mesmo do cinema, que foi me levar para publicidade, que chama Simone, que é a batata, a gente chama de batata, né? Simone Batata, que a gente chama. E com ela eu fui a primeira pessoa com que eu trabalhei. E depois a Ana Van Steen, que é uma maquiadora também de cinema, mega conceituada também. Ela me convidou em 99 para trabalhar com ela. E 2000 eu estava dentro da Cidade de Deus com ela, caracterizando Cidade de Deus. E a partir daí eu não parei nunca Caramba, mais. que Nossa! chique. E que entrada, hein? Pelo amor. Eu falei, Não é? não é à toa que a minha cabeça é uma loucura. Explodiu no mundo inteiro, né? Eu assisti em Los Angeles, eu morava em Los Angeles na época. Eu assisti Cidade Aham. de Deus no cinema lá. Olha só, que Puxa, legal. ai que chique, Uau. ó. É. Nossa, fazer várias perguntas depois, hein? Ah, Sobre esse job, dona. Não, pode pode perguntar, Gui. perguntar, É. cara. Não, quando você estava trabalhando nesse projeto, você tinha uma noção, você tinha uma ideia, assim, de que esse filme talvez explodiria, ou que você estava, assim, num projeto importante quando você estava fazendo isso, ou nem passou pela sua Nenhuma. cabeça? Nenhuma. Nenhuma. A verdade é o seguinte, a gente brinca isso, e o próprio Fernando sempre falou, né? Que ele falava na época do filme, falava assim, não, eu tô fazendo aqui um filme para mostrar para as minhas tias que eu sou cineasta, tipo assim, eu tenho Sério? minhas tias. Caramba! Ele não sabia. Cara, tipo assim, Cidade de Deus é uma coisa muito louca mesmo, que né, virou uma obra de arte, mas tipo, ninguém sabia o que ia acontecer com Cidade de Deus, ninguém tinha noção, não tinha pretensão, acho que por isso que ficou tão bom. Hum, Porque não era um filme pretensioso, né? Era um filme tudo uhum. muito, era uma guerrilha quase, né? A gente meio que era quase uma guerrilha. E aí o Fernando mesmo brincava, falava, não, porque as minhas tias de Ribeirão Preto, eu estou fazendo esse filme para que minhas tias vejam e não sei o quê, e brincavam, assim, claro, ele já tinha dirigido outros filmes, que na época Sim. ele já tinha dirigido Domésticas, que era um filme também mega legal, super Uhum. conceituado, mas um filme do nível da Cidade de Deus enorme, como era a Cidade de Deus, ele nunca tinha feito, e eu acho que também ele já tinha, Menino Maluquinho também era antes disso, que ele fez parceria com a Fabrícia Pinto, e aí ele também já tinha dirigido Menino Maluquinho e tal, mas dessa dimensão ele não tinha feito ainda, então era meio que o debut dele ali no cinema grande, né? E Sim. ele brincava, e todo mundo brincava, que a gente, aí eu também tenho sobrenome Meirelles, aí falavam, bem zoavam que eu só estava ali porque era parente do diretor. E Eu ia perguntar isso agora. Falar, é parente? não sou. Queria deixar claro que eu não sou parente dele. Não foi por causa disso que eu fui para a Cidade de Não, Deus. não foi E nepotismo. então, não foi nepotismo, foi por uma questão de acreditar. Eu tive essa pessoa que foi a Ana Von Steen, que era a caracterizadora do filme, a chefona, e que acreditava muito em mim. Eu estava mal começando, mas ela achava que eu tinha potencial, porque eu tinha muita vontade de fazer as coisas, né? Que eu realmente Uhum. sou muito dedicada. Quando eu pego para fazer um negócio, eu ralo, eu passo a noite em claro estudando aquilo para ver aonde eu vou chegar com aquilo. Isso é uma característica minha. Mas não é pretensão de querer estourar com nada. A única pretensão que eu tenho é de fazer bem feito, assim, sabe? De verdade. Aham. E isso não é só com o cinema. Se eu vou cozinhar, eu fico 2 horas na cozinha para fazer um macarrão. Uau. Porque eu quero fazer o molho mesmo, porque eu quero pegar o basílico do meu quintal, porque eu quero fazer, sabe? Eu tenho umas loucuras dessas. Eu Aham. sei que é loucura, mas eu tenho. Então, e a gente não fazia ideia. Ninguém. Ninguém fazia ideia que Cidade de Deus seria esse filme, e a gente fazia tudo muito sem pretensão, mas ao mesmo tempo a gente fazia com muita dedicação, todo mundo, Sim. porque a gente sabia da importância que esse filme tinha pro Fernando, que ele tava, tipo, era um filme que ele praticamente bancou, né? Ele não tinha esse nome, então ninguém acreditava tanto nesse diretor, que ele tava não era tão conhecido na época ainda, já tinha o dois e tal, mas não era tão o Fernando Meirelles de hoje. Uhum. Então, ele não tinha uma grana absurda que ele ganhava de sei lá quem para poder fazer o filme, era meio que bancado pelos recursos próprios da produtora dele, né? Ele é Uhum. sócio. Então, assim, eu, pelo menos, eu não sei como era para os outros, mas assim, eu via a dedicação de todos, mas na minha cabeça eu pensava, gente, eu não posso errar,
porque se eu errar, eu vou botar o dinheiro desse cara no lixo. Hum. Aham. E eu tinha essas neuras, né? Tipo assim, que não Aham. era uma neura minha de dizer, eu tenho que acertar o negócio aqui, porque é o dinheiro desse cara que ele tá botando ali e que é importante, não pode jogar o dinheiro dele fora. Então, era isso, mas não tinha pretensão, ninguém sabia o que ia acontecer. Caramba. É. E aí, como é que foi trabalhar lá? Foi difícil porque foi o seu primeiro trabalho num filme, Hum. né? Como é que foi? Você lembra? Foi muito difícil? Você ficou com medo ou não, foi de boa? Não, medo eu não tive. Eu não tive medo, de verdade. Eu não tinha noção de onde eu estava, na verdade. Eu fui ter noção depois. Ai, que bom. Gente, eu era muito caipira, assim. Eu dizer sério, eu sou mineira. Eu sou mineira, interior de Minas, sabe assim, tipo, muito interior de Minas. Eu era muito caipira, eu não fazia ideia de onde eu estava. Uhum. Meu foco era, eu tenho que aprender bem esse negócio, né, como eu estava começando, eu tenho que engolir esse roteiro e ver como que funciona esse negócio de continuidade que eu tenho, porque a Uhum. caracterizadora-chefe, que era a Ana, ela, Uhum. assim, ela me deu um puta suporte, mas ela não ficava o tempo inteiro lá, né? Ela ia para São Paulo, voltava lá nas épocas mais complicadas de rodar, as festas, as coisas com muita gente. E aí eu ligava para ela e falava, Ana, amanhã essa cena aqui, aí como é que eu devo proceder? E o que Hum. você acha disso? Mas e as coisas estavam também pré-programado, que ela fez toda a pré comigo, né? Uhum. Mas ela não ficou o tempo inteiro no filme lá, ela ficou coordenando de longe. E eu lá, assim, tipo, eu tinha duas preocupações na minha cabeça. Uma, não jogar o dinheiro do Fernando fora, e outra, de não decepcionar aquela pessoa que estava acreditando muito no meu trabalho, né? Que era Uhum. a Ana. Então, ai, preciso fumar um cigarro que eu tô nervosa. Essas lembranças. Preciso fumar. É muita lembrança, gente, é muita emoção, gente. Foi uma loucura, uma loucura. Quando eu lembro tudo isso, eu falava, gente, eu não posso decepcionar essa pessoa. Ela tá apostando tudo em mim, tipo assim, Uhum. ela tá apostando o nome dela em mim, né? Ela assinou Uhum. embaixo e disse, Fernando, essa daqui vai dar conta Uhum. e ela vai fazer tão bem feito quanto eu. Ela falava essas palavras e eu caí escutando aquilo, eu falava assim, meu Deus, ela tá louca. E a gente ria hoje em dia, né? Porque eu falo com ela, menina, eu quase morria, eu chorava de noite, assim, de desespero. E ela falava, mas você é louca, porque eu acreditava muito em você, eu sabia que você ia dar conta. Aham. Então, e aí, assim, não foi fácil, tá? Não foi fácil. Hoje em dia a gente ri, a gente brinca com as coisas que aconteceram, mas, assim, não foi fácil fisicamente, tá ali naquela situação toda, não foi fácil emocionalmente também, não foi fácil. Mas foi isso. Eu acho que o que fez a gente fazer o que a gente fez foi a vontade que a gente tinha de acertar todo mundo. E com pessoas que eram muito amadas pelo próprio Fernando e o contrário também, que amavam o Fernando, que admiravam o trabalho dele e o fotógrafo o César Charlone, que é uma pessoa que eu adoro, assim, que eu amo o César Charlone, né, que é um diretor incrível, que educadíssimo e que me protegia, tipo assim, quando o assistente de direção falava, dona, você está pronta? Aí o fotógrafo, o César, falava, deixa a dona fazer o trabalho dela, que quando ela estiver pronta, ela avisa. Aí eu me sentia assim, ai, que bom, eu arrumei um anjo de proteção aqui nesse filme. E não foi fácil, não foi fácil. Hoje, olhando Uhum. para trás, cara, tipo assim, por isso que eu preciso fumar alguns cigarros, que, tipo, dá uma sensação assim, Mas umas emoções muito fortes. deu tudo certo. Aí, quando explodiu no mercado internacional, assim, como que foi para vocês? O que Hum, que vocês sentiram? Então, antes de explodir, eu preciso contar uma história que foi muito doida. Quando o filme ficou pronto, tipo assim, o último corte, aí o Fernando, eu acho que talvez depois ele até mexeu em alguma coisa, mas assim, ele falou assim, tá pronto, tá com o último corte, tá com música. Ele chamou os cabeças da equipe, que uma delas era a Ana, e falou, vou mostrar o filme pra vocês, pode ser que eu ainda ajuste alguma coisa, mas pra mim o filme tá tipo pronto, digamos que 99% pronto. Ele Uhum. chamou os chefes de equipe e mostrou o filme no cinema, que era ali na Telecine, ali onde fazia as finalizações e tal. E, gente, era uma época de película, né, que a gente tá falando, então era uma época que tinha Hum. um complexo muito grande para finalizar um filme, né? Aham. Então ele chamou as pessoas lá nesse complexo de cinema, nessa sala, e mostrou o filme. E eu tava fazendo uma noturna com uma diretora também, que eu tenho o maior carinho, que chama Dainara Toffoli. Toffoli.
eu acho que é o sobrenome dela, mas enfim, a Dainara, que é uma diretora de cinema também, da O2, que era da O2 na época. Eu tava fazendo um filme noturno com ela, e a Ana saiu da sessão e me ligou e falou: Você pode falar? Eu falei: Posso, eu tô aqui no meio, aqui um breakzinho. Posso falar, o que que foi? Ela falou: Não, você tá sentada? Eu falei: Não, não tô no meio da rua filmando noturna com Dainara. Não tô sentada. Por quê? O que que foi? Eu tava com o coração, tipo, assim, o que que ela quer me falar? Por que eu preciso estar sentada? Né? Meu, Aham. fala logo, não me deixa louca. Ela falou, não, eu acabei de sair da sessão de Cidade de Deus. Eu juro pra vocês que meu corpo gelou. Quando ela falou, eu acabei de sair da sessão de Cidade de Deus, e eu me gelei. Eu falei, peraí que eu preciso sentar. Aí eu sentei, assim, ela falou, cara, tá muito maravilhoso. Assim, tipo, ela gritava no telefone. Nossa, Foi, que assim, gente, legal. aí foi, aí, tipo, muito assim, mas ela falava assim, Dona, tá maravilhoso, cara, você arrasou, e, tipo, tá lindo o filme, e isso, mas ainda, claro, sem noção mundial, né, uma noção só do que ela viu ali, Uhum. e eu comecei a chorar, gente, eu comecei a chorar, chorar, e aí veio Dainara, assim, tipo, viu que eu tava sentada ali chorando no telefone, porque a pessoa falava, o que que foi que aconteceu? Eu falei, não, não aconteceu nada. De alegria, né? É, de tudo, meu. Você pensa em toda aquela loucura que você viveu para rodar, né? Aí veio tudo aquilo, as emoções eram todas, e eu falei, caralho, venci, deu certo. Venci na vida. Não, literalmente, né? Venceu, porque. Foi! Eu não sabia ainda, mas o que aconteceu é que realmente, depois, se eu pudesse ver o futuro, naquele momento eu ia ver que a minha vida começaria a partir dali, porque a partir dali minha vida de maquiadora, tipo, bombou, né? Por causa da Cidade de Deus. Uhum. Caramba. E aí foi isso, assim, eu estive muito emocionada naquele momento. E aí, quando aí passou, beleza, eu me acalmei, rodei lá com a Dainara, e depois que começou o filme, e os cinemas, e aquela loucura internacional, indicação ao Oscar, meu, tipo assim, foi um momento que, tipo assim, olha, eu fiquei meio doida, né? Então, Uhum. Uhum. assim, aquela caipira do interior de Minas, que tipo assim, como assim, o trabalho dela tá em Hollywood, cada indicada no Oscar, né? Sim, nossa, que sonho. E você foi ao Foi. Oscar também, dona? Não, não, eu não tinha esse poder todo. Não, porque como a maquiagem, né, assim, a maquiagem em si não foi indicada, né? Foi indicada, acho que foram 4 categorias, né? Melhor filme, melhor direção, não me Sim. lembro direito Uhum. como é que foi. Eu lembro É que um filme melhor corte, estrangeiro? né? É. Melhor filme estrangeiro, acho que melhor corte, né? Melhor edição, né? Edição? Edição. Isso eu É. me lembro, que foi Melhor O Danny diretor, eu acho Boy. também, né? Foi, acho que foi. Melhor diretor, eu sei que o Danny Boy, que era o Schnitt, né, que hoje em dia é diretor, a gente chamava Danny Boy, que era o Daniel que fez o corte, ele foi indicado como melhor corte, isso eu sei. Acho que 4 categorias, mas enfim, eles foram, mas a gente não foi, quem não era indicada, nossa categoria não estava indicada. Mas, cara, de você saber que o teu projeto, o projeto que você trabalhou, tá Sim. ali em quatro Sim. É, não, você categorias, vê seu amigo, né, No tipo, indo Oscar. pro Oscar. Nossa, exatamente, é eu como se você choraria estivesse também. lá com ele. Não, eu fiquei louca, assim, é como se eu estivesse lá com os caras, assim, né? E depois vendo o Fernando dando entrevista no tapete vermelho. Caramba. É porque foi ali Foi também muito que incrível. ele também cresceu muito, né? Ali a carreira dele também deslanchou, né? Exatamente. Então, assim, em alemão, eles têm um termo que fala da época da Alemanha, da virada da Alemanha, que eles chamam, em tradução literária, seria um ponto de virada, né? Uhum. Né, um Wendepunkt, uma coisa assim, um ponto de virada. E que foi um ponto de virada para todo mundo, né? Se Uhum. você olhar, o Fernando deslanchou ali, minha carreira de maquiadora deslanchou ali, o César, que já era muito conhecido como fotógrafo, mas a partir dele também começou a ter dirigir, e O ficou cinema uma brasileiro, família. né, na verdade, É, também virou Total, ali. é. total. Foi, total, assim. Foi tipo que depois do filme do Walter, eu acho, se não me engano, foi o primeiro filme indicado pro Oscar, né? Que teve aquele filme do Walter. Você é muito novo, você não lembra, mas a gente vai, mas a gente lembra do Não, filme do Walter teve com a o Fernanda Não, Quatrilho, Montenegro. teve a Central do O Brasil, a Quadrilho, né? Teve o Quatrilho, Central do Central do Brasil, Brasil. é. o Quadrilho, eu tô tentando falar do Quadrilho. O Quadrilho foi, eu acho que o primeiro indicado, É, né? Pois Não, na é. verdade, o Pagador de Promessa, na década de 60, né? Ganhou Cannes e tudo, e foi indicado Mas também. ele foi pro Oscar? Eu não Se eu lembrava não que me engano, vinha. se eu não me engano, ele foi indicado ao Oscar de Ah, então, melhor isso eu não lembro. filme não falado em inglês, né? Que eles não chamam mais Ah, de em filme língua estrangeiro, né? estrangeira. É. Isso, melhor. Ah, esse o Pagador de Promessas eu assisti, claro.
mas eu não lembrava que tinha sido pro Oscar. Mas eu estava falando, vocês não lembram o nome do O Quatrilho. Quatrilho, é. O Quatrilho acho que foi o primeiro, daí Isso, depois é o Central do Brasil e aí o isso. Cidade de Deus, O né? Cidade de E Deus. depois Foi. Tropa de Elite. Tropa de Elite chegou a ser Eu indicado? acho que foi É, Não boa lembro. também. pergunta. Não É, lembro Ah, também. não é. Boa Mas pergunta. enfim, mas filmes bons, abriu, né? Filmes incríveis. abriu as James portas aí Bond. para o Brasil. É. Principalmente na Europa, né? O que o pessoal Hum. gosta muito de filme assim mais cabeça, né? Não tão filme de explosão e efeitos especiais. Então, Exatamente, que é uma coisa muito doida, que abrindo um parênteses aí, duas coisas que é uma coisa que marcou também para mim foi, quando estreou Cidade de Deus no Brasil, eu morava em Caieiras, não sei se vocês conhecem, é uma cidade do interior de São Paulo, Ah, não. em direção a Jundiaí, Jundiaí todo mundo conhece que é uma cidade grande, né? Aham. uhum, Se você pega a pista em direção a Jundiaí, no meio do caminho ali fica Caieiras, é uma cidadezinha pequena que eu morei um tempo lá, que era Hum. quando eu fiz Cidade de Deus, eu morava lá. Um dia, gente, dentro do trem, o trenzão lotadão, eu indo embora para casa, assim, saindo de uma sessão de, sei lá, de trabalho, e aí eu tô escutando um jovem de 15, 16 anos, assim, olha, você assistiu lá no cinema aquele filme chamado Cidade de Deus, mó legal, aí, tipo, meu, eu juro, eu trabalhei depois, acho que uma semana depois eu filmei uma publicidade com o Fernando, eu tive que contar isso pro Fernando, porque tipo, foi o máximo de ouvir aquilo dentro do trem. uhum. Esse foi um dos momentos super emocionantes para mim sobre a Cidade de Deus, e o outro foi quando eu cheguei na Alemanha, que há 10 anos atrás, eu fui mostrar pra uma pessoa que eu estava tipo, namorando na época, e fui mostrar para ele na sessão de cinema. Ah, esse aqui é um dos filmes que eu fiz. Quando eu peguei o filme e comecei a conversar com ele em português, veio o vendedor falando em alemão, que eu não falava uma palavra na época, e falou para ele: eu assisti esse filme, é um dos melhores filmes da história do cinema. Uau. E ele traduziu Ah. para mim, ele, né, falava alemão, ele falou para mim, ele tá falando que ele assistiu, que foi um dos melhores do cinema. Eu fiquei assim, ah! É, o É, nível foi É, esse. europeu aprecia muito, né? O filme brasileiro é europeu. Uhum. sempre bem-vindo, né? A Sim, gente e no tem. Japão até, assim, eu lembro de Ah. todo lugar que eu ia que eu falava que é brasileiro, as pessoas perguntavam, você gosta de futebol e você assistiu Cidade de Deus? É sempre essas duas Sério, perguntas, assim. É, sério, É, que massa isso, cara. huge. Ah, é É, muito. pois é. Mas é uma coisa muito emocionante na minha vida, a Cidade de E Deus, uma é legal coisa. assim, mesmo para nós que não fizemos parte, né, da produção, mas por sermos brasileiros, assim, eu lembro que como eu falei, eu vi em Los Angeles e todo mundo estava falando super bem, e assim, dá um orgulho, né, de falar, nossa, é uhum, do meu país esse filme, né? sim, Foi feito por Tá. brasileiros, e tal. Então, muito legal, né? Eu acho que a gente sente, todo mundo se sente representado, né? Sim, né? com certeza. Quando Embora você fala tenha assim, sido um tema delicado, né, que a gente não gosta de falar muito, a violência das favelas e tal, mas enfim, é a realidade do Brasil, né, que a gente não pode ignorar, né? não, exatamente, infelizmente é a realidade, né? Tipo, poderia ser um pouco diferente, mas era baseado em fatos reais, né? E, tipo assim, claro que tem Sim, um monte de ficção para ficar, lógico, dar é. uma, né? É um formato Mas assim, baseado em cinematográfico, fatos né? reais. Exatamente. Então, assim, realmente é uma pena por esse lado, mas assim, Uhum. era uma representatividade muito grande pra gente, Sim, esse sim, filme ter explodido, assim. sim. Exatamente. E aí, a Uhum. partir daí, então, sua carreira deslanchou. Aí passou a fazer mais filmes no Brasil. A partir daí, cara, tiveram os dois lados, assim, um lado da maquiadora, pô, a Ana Van Steen, assim, eu não sei se vocês conhecem, mas ela, assim, ela é muito conhecida no cinema, né, tá no cinema, sei lá, talvez há 40 anos, ela foi pro cinema muito pequena, muito jovem. Hum. Então ela tá no cinema há uns 40 anos já e ela é mega conhecida. Então, assim, a partir daí virou assim, a Ana Westin, que só fez com que o nome dela ficasse ainda mais potente, porque ela já era famosa. E a Dona Meirelles, tipo, a cria da Ana Westin, que é assim que eu sou conhecida até hoje, né? Eu sou a cria da Ana Ah, Westin. que legal. E aí estourou, e estourou essa questão do cinema naturalista, da maquiagem da pele negra, né? Porque, tipo, até Uhum, então, a gente estava muito, né? A gente que tem pele escura, a gente sempre teve os problemas de nos ver representado com uma maquiagem meio cinza na televisão, sim, que ninguém nunca acertava o nosso tom de pele, né? Porque a gente tem um tom de pele diferente, então você tem que ver o fundo de maquiagem que você usa para que não fique cinza. E aí chega a Cidade de Deus, que estava com uma coisa super naturalista, e aí eu fiquei conhecida como a maquiadora de pele negra, assim. Então todo uau, que filme legal. é,
E foi incrível, que era uma puta representatividade, né? E Sim. aí eu fiquei conhecida como especialista em pele negra, assim, eu fiquei chamada para muitos filmes, fui chamada para muitos filmes por causa disso, por Tô causa vendo aqui dessa. que você fez um filme que eu amo, que é o Blindness. Também, que eu o Fernando também. Eu fiz. Esse eu não, eu era pequenininha, né? Eu era pequenininha lá. Eu tava de assistente da Assistente. Ana. Aham. Aí ela perguntou pra mim, ela, Dodô, ela me chama de Dodô, né, gente? Uma coisa meio familiar, assim, que ela me chama. Ela falou assim, Dodô, é o seguinte, não dá para nós dois assinarmos como fizemos no Cidade de Deus, mas, cara, eu preciso de você comigo. Tipo, eu quero você, assim, que, aliás, a Ana é a pessoa que eu fui encontrar na Eslovênia há 2 semanas atrás, Ah, tá? Ah, Só legal. para Uhum. constar, só para constar, é uma relação de muitos anos que a gente tem, uma relação de muito, muito respeito mútuo. E ela falou assim: eu preciso de você comigo, você topa, mesmo que você vai levar o nome de assistente depois de você ser já tão conhecida como maquiadora. Eu falei, cara, não importa o nome, essas coisas de uhum. nomenclatura realmente para mim me interessa. Eu vou fazer com você o filme, não me importa. E aí eu fui fazer de novo o Blindness, e que também foi um encontro muito incrível, né? Esse encontro de novo com o Fernando, com o César de novo, né? O Charlone. E depois de tantos anos que a gente não tinha esse encontro numa produção tão grande. E foi, tipo, incrível. Eu fiz também o Blindness. É, pô, Julianne Moore, né? Mark Ruffalo, Gael Mark Garcia, que eu Ruffalo, amo, né? O mexicaninho lá. Gael Garcia. Pois é, o Gael eu não tive a chance de encontrar, porque ele fez a parte do Ah, Canadá. Pois uhum, é, ele fez a parte do Canadá, que era a parte da prisão, né? Não sei o quê. uhum. E as partes que foram filmadas na rua, que foi em São Paulo, ele não estava mais, porque ele fazia Hum. uma parte mais interna. Então, eu não encontrei o Gael, eu encontrei a Juliana, o Marco Ruffalo, e o Marco Ruffalo, eu cheguei a maquiá-lo. Uh. Ai. Nossa, eu amo ele. E ele é Porque bonzinho, assim, né? gente, ele é um querido, ele é uma pessoa incrível, assim, tipo, tem uma história doida comigo e ele assim, no Uruguai, porque eu estava hospedada no mesmo hotel do Uruguai. E eles estavam no quarto, um quarto acima do que eu estava. E quando ele pegou, desce o elevador, eu aperto, aí quando eu entro, tá ele no elevador. Eu falo bom dia e desço, né? Até então eu nunca tinha encostado a mão nele, mas eu conheci ele dali, do set. E aí chegou lá embaixo no hall do hotel, ele falou pra mim assim: você não tá indo pro set? Eu falei, tô. Ele falou, então vem comigo no meu carro. Gente, eu tinha um carro especial pra ele, claro. E eu tinha um carro da produção que pegava todos os produtos, né, a pessoa da produção junto e levava. Eu falei pra ele, não, eu tenho o carro da produção que vem me buscar, e tá tudo certo, obrigada, mas eu não vou com você. Ele, não, não, eu faço questão, você vem comigo. E eu falava, gente, pelo amor de Uau. Deus, o que é que eu... Gente, juro. Aí eu virei pra produtora que tava lá do lado dele, que ia com ele, eu falei, o que que eu faço agora? Ela falou, meu, entra no carro dele e vai. Vai falar não pro Marco. Ela falou, você está louca? O cara é um gato, super gentil. Entra no carro desse homem bonito e vai embora. Ele que te chamou, E eu, ué? ele chamou. Aí eu entrei no carro e fui pro set. Quando eu cheguei lá, gente, veio o povo da produção abrir a porta para ele descer, né? Aí quando abre a porta, assim, desce Marco Ruffalo. Atrás de Marco Ruffalo, desce eu, assim. Aí os paparazzis lá, né? Todos tirando Meu, foto, assim. meio nesse nível, assim, né? Aí o Fernando me olhou meio assim, tipo, o que ela tá fazendo no carro do Marco Ruffalo? Então, eu E vim eu desci maquiando, né, aqui no carro. eu sou tão profissional que eu vim já deixando pronto no meio do caminho. E aí descemos e todo mundo me olhando meio assim, eu mega com vergonha, porque eu falo muito, mas eu acho que eu falo muito justamente porque eu tenho um pouco de timidez e acaba que eu sou o contrário. Por causa da minha timidez, eu acabo falando muito, assim, para poder dar uma desestressada. E eu fiquei super sem graça, assim, né? Mas aí eu desci quietinha, assim, corri pro meu canto e fiquei lá, né? E aí, depois de um tempo, aconteceram umas coisas depois disso. A maquiadora dele ficou doente um dia, foi pro hospital. E ela falou pra mim: eu quero que você cuide dele pra mim, porque eu tô indo pro hospital e você vai cuidar dele. Aí eu falei: você Uh, tá doida? Aí eu falei: não, a Ana, assim, é a chefe de maquiagem do Brasil. Eu sou assistente dela, você vai pedir pra ela pra cuidar dele, porque ele é o protagonista, nada mais, né, mais certo do que a maquiadora-chefe aqui cuidar dele. Eu não, eu sou assistente dela. Ela falou: não, eu quero que você cuide dele. Eu adoro a Ana, o trabalho dela não é questão disso, mas eu quero que você cuide dele, porque eu escolhi você para cuidar dele.
Não é uma Uhum. questão de que a Ana não vai fazer, né? Ou você vai fazer melhor, ou é que eu quero que você cuide. E eu fiquei muito nervosa. Eu virei pra Ana e falei, cara, tudo bem pra você, se eu vou lá cuidar dele, ela quer que eu cuide. Ela falou, vai lá e cuida do cara, qual que é o problema? Eu falei, não, porque você Uhum. que é o chefe do Brasil, né? Aí eu fiquei um dia cuidando dele, porque ela foi pro hospital, mas aí depois ela ficou bem, sorte logo, ela ficou bem e voltou pro sério no dia seguinte. E aí foi isso, eu maquiei ele um dia, assim, foi. E ele é muito fofo, Gente. assim. Que Então, Ele é isso que eu muito ia legal. fofo. perguntar. Isso que eu ia perguntar. Quando você faz maquiagem, por exemplo, num artista assim de Hollywood, sabe, alguém que você admira, tipo, demais, assim, você não fica nervosa assim na hora de puxar conversa? Ou as próprias pessoas puxam conversa, você vai maquiar. Que você ficava, tipo, muito próximo, né, da pessoa, então. Muito, muito. Eu tava ouvindo o podcast de vocês, daquele menino maquiador aí no Japão. Sim, do Ah, o Paladini. Paladini? Aham. Ah, Paladini, cara, ele é muito. Aliás, não sei se vocês têm contato, fala que eu adorei o podcast dele, porque é muito o que ele falou mesmo. A gente fica muito próximo dos atores, é um contato muito próximo. E esse contato pode ser desenvolvido por um lado bom e por um lado talvez que também dá um pouco de trabalho, porque você fica ali, é uma coisa às vezes um pouco sufocante, que você está ali muito grudada, né, no ator o tempo inteiro e você vira uma pessoa de confiança deles, que tudo que é uma coisa meio que eles querem pedir meio escondido, eles pedem para você, porque é o contato mais próximo. Então, tem uma relação de confiança muito forte, tem que ter. Porque se não tiver, você não consegue fazer seu trabalho também, né? uhum, Hum. Com relação a ele, com relação a maquiar uma pessoa muito conhecida e que você admira, com ele, eu não fiquei tão nervosa, porque assim, eu até então eu não conhecia tanto ele, verdade. Perdoe a minha ignorância, mas até então eu não conhecia ele no nível que ele é, e que ele se tornou também, porque ele ficou, nesses últimos 10 anos, ele ficou muito mais conhecido também, Sim, né? sim. uhum. Ok. Então, a É. Juliane, eu já conhecia a Juliane de Magnólia, de não sei o quê, de um monte de outros filmes, e que eu admirava pra caralho, assim, né? Hum. Mas ele não, então eu fiquei mais tranquila. Mas eu tive um momento que eu fiquei tremendo, que a maquiadora segurou na minha mão e falei, para de tremer, a maquiadora. A atriz, desculpa. Teve um momento com uma atriz que eu admiro muito, que eu tava tremendo pra maquiá-la, assim, que ela segurou mesmo a minha mão e falou assim, ô dona, para de tremer. O que que foi que você tá tremendo? Eu tô te maquiando. O Mark tá todo branco já, tipo assim, né? Um monte. Não, quem era? Juro, eu Quem não você tinha nem estava maquiando? Você pode começado. contar? Pode contar? Era uma pessoa, oh, claro, uma pessoa incrível, eu admiro, Andréa Beltrão. Ah, que Ai, legal. nossa. André Beltrão, meu primeiro contato com a Andréa, que também, depois para falar, mas foi um projeto também no Fernando, depois da O2, é uma série que era tudo do Shakespeare, né, que passou na Globo e que a André era a protagonista. Lembra disso? Que Hum. chamava O Som e a Fúria? Ou Som e Fúria, Tom e Fúria. da Globo. Ah, Ah, mais ou menos, eu já estava Enfim, fora do é de Brasil, né? 2000 e... Acho que você já devia estar falando. É 2000, acho que é É. 2009, isso, é Ah, bem antigo. sim. Bem, eu E que saí era de uma lá em série. 99. É... Ah, não, você saiu de lá então quando eu entrei no cinema. É. Então, não, a Andrea, a gente era um projeto que era tudo sobre as obras de Shakespeare. E aí tinha a Andrea era a protagonista, a Andrea, o Felipe Camargo, e a Ana, de novo, era a chefe do projeto, que o Fernando era o diretor-chefe de todos os projetos, e tinha vários diretores dentro do projeto, né? Uhum. E aí a Ana estava lá e a Ana falou assim: Eu quero você de novo comigo, porque você vai maquiar a André Beltrão também porque ela é protagonista e que eu vou confiar você para cuidar dela para mim e eu não vou poder cuidá-la porque eu tenho que cuidar do projeto inteiro Uhum. e você vai ser maquiadora dela. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer porque era muito fã da Andréa, né? Uhum. Quando, gente, o primeiro dia, que era no Teatro Municipal de São Paulo, a primeira cena que a gente ia rodar dentro do Teatro Municipal. A Andréa senta na cadeira, eu olho para a Andréa ali, quando eu respiro fundo 30 vezes, mas não deu certo, mesmo assim. Levei a mão no rosto dela, assim, quando eu levei a mão no rosto dela para arrumar o cabelo para trás, para começar a maquiar, ela falou assim: Você tá tremendo? Ela é assim, né? Eu falei: Tô. Por que você tá tremendo? Você tá com medo de mim? Eu falava: Não, eu tô emocionada, porque eu te adoro. Tiete. Ela é incrível, gente. Muito Ai, ela Tiete. tem. Nossa, Ela ela parece parece ser ser uma super pessoa. gente boa também. É. Ela é uma pessoa muito humana, né? E aí ela jura, ela falou para mim, ela falou, brincou.
E a Ana estava ali, porque ela estava coordenando, ela virou para a Ana e brincou assim, Ana, traz uma água para essa menina que ela tá tremendo. E aí a Ana, foi uma piada no camarim, porque eu tive que mesmo, tive que respirar, tive que sair lá fora, fumar um cigarro, dar uma respirada, beber Uhum. água, dar uma assim, para começar a maquiagem, porque eu tava tremendo. Mas a Olha gente só. construiu uma relação incrível. Depois eu acompanhei a Andrea em vários projetos dela, que ela falou, não, eu tô indo fazer um projeto ali, quer que você vai comigo? E eu fiquei um tempão acompanhando a Andrea, assim, sabe? E, tipo, foi muito. Cara, eu juro, a gente teve pendengas. É claro que a gente teve na vida inteira do cinema, eu tive muitas pendengas, mas, tipo, eu acho que 80 ou 90% de tudo que eu vivi no cinema foi tudo muito incrível, assim, Aham. sabe? As pendengas eu até esqueci, então, comparando, né, Conta com... aí um perrengue pra gente, mas não precisa falar os Sim. nomes, mas conta aí uma história dessas aí, uma Não, os pendenga. nomes não, os nomes É, nem... não, não, as nome não pendengas precisa eu não, nem... é. Mais ou menos, Não, conta não, aí. eu não tenho, de verdade, eu não tenho pendenga com ninguém pessoal, eu não tenho. Então, eu Ah, não tenho problema com os nomes, eu não tenho. Minhas pendengas foram questões técnicas, Uhum. tive, assim, continuidade, né? Hoje em dia, eu acho que, tipo, hoje em dia eu me dediquei muito à continuidade da maquiagem, porque no Cidade de Deus, por exemplo, eu tive muitos problemas com a continuidade, porque eu não fazia ideia como é que eu poderia fazer a continuidade. Então, tipo, eu tinha que ficar aprendendo ali na prática, naquele momento, e foi muito difícil. Mas pendengas, nossa, gente, pô, tem umas loucuras assim. O Fernando, no da própria Cidade de Deus, chega o Fernando e fala pra mim assim: Dona, a gente tem a cena da galinha hoje. Gente, isso é Uhum. verdade. hum. Eu falei: tá, sei que você tem uma galinha que você vai botar na frente da câmera pra correr. E o que que isso tem a ver comigo? Vai Vou maquiar a maquiar a galinha? galinha? Eu escutando. Aí ele falou assim pra mim: então, Dona, a gente só tem uma galinha que tem todas as penas vermelhas, que a gente quer uma galinha toda vermelha para fazer a cena, e todas as outras sempre tem uma pena branca no meio e tal, e eu não posso usar uma galinha só que ela não dá conta, porque ela vai correr muito, tem que ficar trocando, porque ela cansa, né? Sim. Eu, Aham. fa- e eu, eu juro que eu achava que ele tava zoando com a minha cara, porque o Fernando, ele fala umas coisas que você acha que é tão absurda, que você pode estar brincando com a minha cara. Sim. Aí eu falei pra ele assim, aí eu continuei na brincadeira, eu falei, tá, Fernando, e eu falei, não tem nada a ver comigo a galinha, põe a galinha lá. Vai pintar Ele a falou assim, não, eu quero galinha. ser maquia. Eu quero ser maquia as penas brancas da galinha. Eu falei, what? Ele falou, maquiar as penas brancas da galinha, porque tem que parecer que é a mesma o tempo inteiro. Ai, gente, eu não acreditava. Eu falava assim, gente, como é? Aí eu virei para ele e falei, mas Fernando, como é que eu vou maquiar essa galinha? Aí ele falou, deixa eu pra mim, não sei, você que é maquiadora? Se vira. Se vira, né? Em outros termos, é tipo, se vira. Aí eu falei, caracas, o que que eu vou fazer agora, né? Eu fiquei ali desesperada por alguns minutos e pensei, gente, como eu vou fazer para deixar essa galinha vermelha? Aí eu lembrei que a gente tinha uns sprays de cabelo vermelho que a gente usava em um dos personagens. Aham. Cara, lá vai eu pegar esse spray de cabelo e fui com o cara. Não, gente, louco. Fui Pintando com a o cara do galinha. o cara que cuidava do galinheiro lá, e ele segurava a galinha e eu pegava esse spray e ó, na peninha, peninha por peninha, assim, deixava tudo vermelho. Eu pintei mesmo, maquei, sei lá, umas 10 galinhas. Porque, Nossa! foi, não era uma, eram várias. Caramba, velho. E aquilo sai depois, essas galinhas? Não, ficou. Meu, não me pegou. Eu não quis Olha, saber disso. a peta vai te pegar aí, hein? Eu não quis saber disso, não. Me mandaram maquiar a galinha, eu maquiei. Se saiu depois, eu não Mas elas gostaram também, né? Falaram, ai, olha, tô tão É, bonita voltei hoje, toda tô de cabelo charmosa, voltei de novo. Hollywood. É. sei. Exatamente. Ai, De uma eu alta sou atriz produção. de cinema. É, tô Eu no fui até cinema. maquiada. Então, esse foi um dos perrengues, mas assim, é claro que tiveram realmente, a gente passa, né? Cidade de Deus em especial, a gente teve muitos perrengues, né? Ser Uhum. cercado, ser cercado pela polícia, de não saber que a gente estava fazendo um filme com tiros, e não saber, entre aspas, porque claro que eles foram informados, Uhum. que a produção informa antes, mas eles chegaram Uhum. com as armas apontadas na nossa cabeça, Eita. porque tava ouvindo tiros, e aí chega todo mundo armado, desce do carro, para tudo. Aí a gente ficou todo mundo em choque. O que está acontecendo? É a polícia de verdade, isso não é cenográfica. Eita.
e a gente tava fazendo uma cena que era uma troca de tiros entre a polícia fictícia nossa e os caras do Cidade de Deus. E Aham. aí chega a polícia de verdade e cercou a gente, cara. E aí a gente ficou Caramba. tudo assustado. É. Uau. E aí eu até explicar, né, que focinho de porco não é tomada, demorou um Uhum. tempinho, assim. Aí foi, assim, a gente teve uns momentos difíceis, assim, sabe? Hum. Mas assim, hoje em dia a gente ri, mas assim, foram momentos tensos, assim, Muitas histórias, né? muitas. Cidade de Deus, ele é o filme das histórias. Nossa, dá pra fazer um episódio inteiro só Só para contar, né? nesse projeto, né? Caramba. Eu acho que ao invés deles ficarem fazendo um Cidade de Deus número 2, eu acho que eles deviam Um fazer documentário. um documentário sobre o que a gente passou lá dentro, sabe? Não, isso É, é impressionante, isso, né? Da polícia de verdade aparecer. Vai que É, alguém pensa que é brincadeira, que é parte do filme, e continua, e a enfrenta, polícia né? atira, né? Sei lá, né? Já é pensou? Exatamente. verdade. Que É, perigo. é meio louco, é um perigo, Porque foi um isso aí perigo, né? me parece um pouco de falta de comunicação, porque a polícia deve ter sido avisada que ia ter filmagem nesse local, não é? Então Sim, deve ser falta com de certeza. comunicação da polícia, porque que E- absurdo É isso, isso. exatamente. Eu tô falando que eles falaram assim, como vocês estão fazendo uma cena de tiro, troca de tiros entre polícia e é o pessoal do morro, do morro, desculpa, da Da comunidade, cidade, da da comunidade. Cidade de Deus, da comunidade, o povo da comunidade, e, né, uma troca de tiros, e vocês não avisam pra gente o que vocês estão fazendo. Aí Ah, a produção falou, não, a gente avisou, tem um é, documento, né, escrito, não é sim. assim, né, É, que ninguém é precisa de tão amador permissão. nesse nível. É. É. Mas não, eles não sei, é um problema de comunicação interna, e Uhum. eles, realmente, a gente passou por isso, foi bem intenso, porque como você está falando, se você acha que é brincadeira e você enfrenta e vai para frente, eles É, vão atirar, é perigo né? isso. É. É um Uhum. perigo, tipo, não, tinha umas coisas bem, bem doidas, assim, que tem umas coisas que eu não sei nem se eu posso contar. Uhum. É, Conta, a conta. gente foi sequestrado, fomos sequestrados de verdade. Sério? Sério? Fomos, a equipe inteira ficou presa por um tempo lá em cima, não podia descer. Uau. Foi, Uau. isso é sério, assim, a gente ficou, teve, acho que um dos Gente. chefes lá foi preso, e aí a gente tava lá em cima filmando, ele foi preso lá na vida, né? Uhum. E depois eles queriam dinheiro para tirar o cara de lá, e aí eles foram pedir dinheiro para produção, para tirar, Ah. né? Porque já que tava lá uma produção de cinema, uns, né? Aham. E, cara, a gente ficou um tempo lá em cima preso, mas a equipe não estava se dando conta que isso estava acontecendo. O Fernando, ele é mega esperto. O Fernando é muito inteligente. Ele ficou inventando um monte de cenas extras que não estavam no plano de filmagem, para que a gente ficasse rodando essas cenas lá em cima, para fingir que estava tudo bem, para que a equipe não ficasse desesperada, né? Uhum. Uhum. E de repente vem para mim e fala: ai, vamos fazer essa maquiagem, que vai rodar a cena, sei lá, número 5. Vamos aproveitar o sol ali, não sei o que lá. E você fala: mas, gente, mas essa cena não está programada, essa cena tem que ter Hum. tem um trabalho especial de maquiagem que não dá para fazer correndo. Não, não, faz o que você puder e vamos ver, e vamos rodar essa cena ali no cantinho. Aí inventava umas cenas assim que para poder dar uma desbaratinada ali na equipe, a equipe não perceber. Mas chegou uma Aham. hora que a gente Ah, percebeu, falou, não, tem alguma coisa que está errada nesse momento que não está certo, né? Uhum. Porque a gente falou, uau. O não, que algo que está tá acontecendo acontecendo aqui. aí? É. E começou a ficar de noite, já era hora, fazia tempo que já era hora da gente ir embora, e a gente estava lá em cima ainda, e ninguém estava entendendo nada. Não tinha sol mais, e eles jurando que estava fazendo cena com luz do dia. Que luz do dia? Já tinha acabado a luz do dia, fazia tempo, né? É. Então, tivemos momentos, sim, tensos, mas Nossa, eu fiquei imaginando o hum, estresse da produção nesse filme, assim, só eu de imaginar. Agora eu que preciso de um cigarro, assim, porque acenda um a, cigarro, meu filho. a produção deve ter sofrido, assim, pra caramba também, né? Pra conseguir lidar com isso. Meu Deus do céu. Por isso que merece realmente, né, toda essa atenção o filme. Pois é, no fim das contas, depois de tudo isso, que você fala assim, o filme estourou e você fala assim, ah, estourou, não sei o que lá. Mas se você pensar em tudo isso, cara, foi justo. Foi justo ter estourado. Porque, Sim, sim. Foi a recompensa justa, né, para todo o uhum, trabalho que tiveram. é. Mas e aí, depois, aí você começou a fazer filme para tudo quanto é lado, e como é que surgiu essa oportunidade de ir para a Alemanha, para trabalhar em cinema e na Alemanha? Então, não, então a história da Alemanha é uma história já meio que
Eu fiz cinema na Alemanha, eu fiz teatro na Alemanha, mas eu não vim diretamente para o cinema na Alemanha. Ah, Eu tenho uma história um pouco mais pessoal, assim, sabe? A minha filha, ela frequentou a escola Waldorf muitos anos, hum, e aí ela tinha um sonho de fazer faculdade na Alemanha. ah, Aí eu falei, meu, não sei, é meio difícil. A Alemanha é um país, né, que a gente nunca imagina. Aí um dia, assim, uma época lá, eu acabei conhecendo, assim, coisas, sei lá, gente, a vida. Eu conheci uma pessoa, eu era separada, eu conheci uma pessoa que morava na Alemanha. Aí eu conheci, mas eu conhecia, sei lá, 2000 e, sei lá, acho que foi em 2009. No 2009 eu conheci ele queria que eu viesse morar na Alemanha com ele, não sei o que. Eu falava, não, você tá doido, imagina, essa língua do cão, não vou lá pra lá nada. E, e aí eu fiquei um tempão, eu fiquei uns 2 anos, decidindo ainda se eu queria alguma coisa com ele, por conta de que eu não queria ir embora de morar na Alemanha. hum. Demorei 2 anos para decidir se eu queria alguma coisa com ele. Depois de 2 anos, ainda demorei mais um ano. Não, demorei mais 2 anos para decidir que eu ia para a Alemanha. Então, assim, aí eu acabei que eu decidi. Eu falei, não, quer saber, eu vou, porque a minha filha quer estudar lá. Então, eu acho que, tipo, então já que surgiu essa oportunidade, que, tipo, eu já conheci uma pessoa e a minha filha também pode estudar lá e tal. Então, eu vou juntar, né, o último ao agradável e vou. E aí eu fui em 2013. Para você ver, eu conheci em 2009 e eu fui para lá em 2013. Hum. Então demorou nesse processo todo, foram 5 anos para decidir, né? Uhum. E aí eu fui e cheguei lá, eu fui trabalhar com teatro, eu trabalhei com cinema, assim, curtas e, né, coisas bem pequenas. E trabalhei no cinema também, mas como assistente e tal. E depois chegou uma época que eu decidi que eu não queria mais fazer cinema na Alemanha, porque não era aquele sonho, aquele contos de fadas que a gente estava acostumado no Brasil, que o cinema era mágico, não sei o quê. Na Alemanha não era muito daquele jeito, sabe? Ah, Cinema não é Não mágico. era. Não, não era, porque no Brasil a gente acaba romantizando tudo e tudo vira uma coisa mais mágica, né? sim, sim. E na Alemanha, Não, não? na Alemanha, é assim, primeiro, que a equipe da Alemanha é tipo 1/3 da equipe do Brasil, né? É tipo Ah, muito é? pequena. É. Hum, É muito reduzida. Tecnicamente é a mesma coisa, né? hum, Se você vai olhar para o técnico, é tudo a mesma coisa. Eles trabalham com a luz sim. igual, as câmeras que a gente usa no Brasil são alemãs. Ah, A maquiagem, eles têm essa coisa do naturalismo bem forte neles. Cinema uhum, alemão, né? Bem, uhum, maquiagem bem natural, que era minha área, porque eu não gosto de maquiagem pesada. aham. Então, então ali eu estava dentro daquilo que eu tinha aprendido mesmo, que eu gostava. Mas eu comecei a meio que desiludir, assim, porque eu pensava assim, gente, não é. Eu não tenho aquela paixão que eu tinha no Brasil por esse Ah, cinema. Uhum. E aí foi quando eu fui pro teatro. e você também Então, é especialista em pele negra, né? Na Alemanha. é meio complicado achar uma pele. A Jovem agora especializada lá, né? Também tinha essa. Mas aí, realmente, eu meio que dei uma, assim, decepcionada um pouco, uma broxadinha, assim. E, Uhum. e aí eu falei, não, então tá, eu vou pro teatro. Eu não tinha feito teatro na vida. E eu achava que Uhum. teatro devia ser legal, fazer ópera, né? Aí eu fui pro teatro, entre... Eu fiquei em 2 teatros, entre os dois eu fiquei acho que 6 anos no teatro. Uau! Aí o ano passado, depois da pandemia, porque com o processo da pandemia todo, claro que na pandemia fechou o teatro e não sei o quê, e eu era prestadora de serviço, então eu não tinha meu salário fixo no teatro, Uhum. e acabou que eu tinha aquela sofrida ali com grana e não sei o quê. Depois disso, eu falei, o quê? Eu vou arrumar um emprego fixo. Eu já não sou mais uma jovem, eu sou, né, uma jovem senhora já. E eu preciso pensar um pouco que se eu ficar doente, eu tenho uma coisa, né, fixa que vai entrar, mesmo que seja pouco, mas que entre alguma coisa. E se tiver uma outra coisa de pandemia e fechar tudo, eu tenho que ter uma coisa segura. E aí eu arrumei um emprego fixo que nada a ver com cinema mais hoje em dia. Ah. Ai. E essa conversa ainda vai longe. Vamos continuar na próxima semana. A gente volta aqui com a Dona Meirelles. Obrigada. Curta, comente e compartilhe o podcast Cidadãos do Mundo. Valeu. Tchau, tchau. We're We're gonna gonna let let you you go go now. Now.